Olá, meu nome é Renata Lírio, eu sou advogada e a minha atuação profissional tem como finalidade colocar o sistema de holding familiar à sua disposição, à disposição da sua família, para impedir que o seu filho, o seu herdeiro, tenha que ser rebaixado de classe social no dia em que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo terrível, doloroso, pesadelo processo de inventário. Vale ressaltar que o pesadelo ao qual me refiro não se refere à briga entre os herdeiros, à burocracia, à demora excessiva na conclusão do inventário. Nada disso. Estou me referindo ao pesadelo no sentido de que o inventário ele é algo extremamente caro. E para a realização desse procedimento de inventário, você terá que pagar despesas altíssimas, como o pagamento de tributos, o cartório de registro de imóveis, o tabelionato de notas, certidões, entre outros. E o pior efeito disso, normalmente, é rebaixar o herdeiro, seu filho, de classe social. Porém, a maioria das pessoas não sabe disso e pode até imaginar que o inventário não é algo barato, mas não sabe o quanto são elevadas essas despesas de inventário. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar para vocês as despesas de um processo de inventário. E, além disso, vou apresentar para você como esse sistema de holding familiar pode ajudar os seus filhos, seus herdeiros, aquele que vai receber o bem, e o que você pode fazer para colocar esse sistema à disposição da sua família. Para tanto, vou te demonstrar por meio de uma planilha, pois vou compartilhar minha tela e assim você poderá acompanhar toda a construção dos cálculos das despesas que incidem sobre o inventário. E nessa planilha, utilizarei, por exemplo, uma pessoa que possui somente um único bem imóvel no valor de R$1 milhão. Até porque, ainda que você tenha a metade desse valor como um patrimônio ou até 10 vezes mais, os parâmetros que vou utilizar serão os mesmos. A finalidade é demonstrar para você o quanto custaria um procedimento de inventário para o seu filho, para o seu herdeiro, ou seja, para quem irá deixar o seu patrimônio. Esse herdeiro terá condições de pagar por esse inventário? Quem sabe? Então, vem comigo. Nessa planilha, iremos discriminar cada um dos gastos que envolve o procedimento de inventário. Porém, antes de falar dos gastos, para que você tenha clareza de quanto o seu filho, seu herdeiro terá que gastar, vamos esclarecer alguns parâmetros para a apuração desses valores. De início, o parâmetro aqui exemplificado, ele é constituído de um único bem imóvel. Então, o primeiro parâmetro a ser verificado é o valor que esse imóvel foi adquirido. Essa informação vai constar na declaração do imposto de renda da pessoa física. Vamos imaginar que no valor constante da declaração do imposto de renda da pessoa física, esse imóvel tenha sido adquirido por R$300 mil. Por outro lado, o valor de mercado desse imóvel é de R$1 milhão. É importante ressaltar que a base de cálculo utilizada no processo de inventário é o valor de mercado e não o valor da declaração do imposto de renda da pessoa física. Logo, esse valor de mercado é que iremos considerar para fins de cálculo no inventário. Convém ressaltar aqui que nesse exemplo apresentado trata-se de um inventário extrajudicial, ou seja, aquele inventário consensual, onde não há disputa entre os herdeiros, que não há menores envolvidos, que não há curatela e também não há testamento. Ou seja, nada que impeça a realização da via extrajudicial. Logo, o inventário extrajudicial, ele é muito mais barato do que aquele realizado no judiciário.
Então, feitas as considerações, vamos agora às despesas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o tabelionato de notas, responsável pela lavratura da escritura de inventário em face de um patrimônio de R$ 1 milhão, ele vai cobrar em torno de 5%. Logo, nesse exemplo, seu filho, seu herdeiro, vai ter que pagar R$ 5.000 para o tabelionato de notas. Além disso, seu filho, seu herdeiro, aquele que você ama, vai ter que pagar algumas certidões. Por exemplo, certidão de testamento, no caso, por exemplo, certidão testamentária, certidão de ônus, entre outros. Vamos considerar aqui o valor de R$ 2.000. Outra despesa, o filho vai pagar ainda o cartório de registro de imóveis, mas ele vai precisar passar a propriedade desse imóvel para o nome dele. Logo, o percentual que utilizaremos será de 5%. E o valor, ele vai pagar R$ 5.000. E outra despesa que o seu herdeiro vai ter que pagar é o imposto da morte, o famoso ITCMD, Imposto sobre Herança, que aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos uma alíquota progressiva, ela vai até 8%. Nesse caso, no valor do patrimônio de R$ 1 milhão, vai pagar uma alíquota de 6%. Logo, vai pagar R$ 60.000 de imposto para o Estado. Seu filho, seu herdeiro, vai pagar ainda honorários advocatícios, que a OAB tem uma tabela mínima, né, para advogados iniciantes, e lá no meu escritório nós cobramos 7% sobre o valor dos quinhões de cada herdeiro, sobre o patrimônio total. Isso para o inventário extrajudicial. No inventário judicial, cobramos até 12%. Seu herdeiro vai ter que pagar R$ 142 mil. 14,2% é a perda patrimonial nesse inventário. Agora, eu aproveito para fazer uma pergunta. Será que seu filho, seu herdeiro, teria disponível hoje em sua conta bancária essa fortuna para pagar toda essa despesa de inventário? E olha, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Infelizmente, família que tem um patrimônio de R$ 300.000, que atualmente tem um valor de mercado de R$ 1 milhão, dificilmente vai sequer ter um carro na garagem e esse valor, 142 mil em conta, né? Logo, dificilmente um filho terá disponível em sua conta bancária essa fortuna para pagar despesas referentes a inventário. Sem contar que a maioria dessas despesas deve ser paga à vista, com exceção apenas do advogado, que pode pagar uma parte no início e restante no final do inventário. Porque o Estado, o tabelionato e o cartório não parcelam pagamento de taxas e tributos. E mais, se o inventário não for aberto no prazo de até 60 dias, ainda vai incidir uma multa sobre o imposto da herança, o ITCMD. Ou seja, nem o luto, a família, o filho, o herdeiro, pode passar com tranquilidade. Terá que se preocupar com a abertura e também com as despesas de inventário. E dentro do prazo legal. Logo, diante desse cenário, a grande solução para resolver essa despesa do inventário acaba sendo vender o imóvel. Agora sim, é o cenário mais frequente no dia a dia. E para vender esse imóvel que está em inventário, vai ter que pedir autorização judicial. Assim, terá que entrar no judiciário para conseguir do juízo autorização.
Mas aqui não vou mencionar as custas das despesas judiciais. E geralmente quem compra imóveis, inventário, são investidores. E essas pessoas querem pagar um valor abaixo do valor de mercado. Em geral, o que acontece é a venda com deságio, que gira em torno de 20%. Assim, esse bem que a família construiu com todo o sacrifício ao longo da sua vida, que hoje vale R$ 1 milhão, vai ser vendido por R$ 800 mil. Por quê? Vai ter deságio de 20%. Então, esse imóvel vai ser vendido por R$ 800 mil. Inventário aqui já vai sair com uma perda de R$ 200 mil. E pior, nessa venda de imóvel vai incidir também o imposto de renda sobre ganho de capital, que tem a alíquota de 15% sobre a diferença positiva entre o valor de aquisição do imóvel, que foi 800 mil, e o valor que foi pago à época, que foi de 300 mil. Então, o herdeiro aqui vai pagar 75 mil de imposto de renda sobre o ganho de capital e também as despesas de inventário. Então, nesse novo cenário, que é o dia a dia das famílias brasileiras, o novo custo total do inventário sairia de 200, por 217 mil. Isso vendendo o imóvel. Porque se o herdeiro tiver o dinheiro em conta, né? Então o valor seria de 142 mil. Se não, vendendo com deságio, com ganho de capital, o valor total desse inventário acaba sendo muito maior. O saldo final no bolso do seu filho será de R$ 583 mil. A perda patrimonial dele é de 417 mil. Olha quanto ele perdeu. Um bem que valia 1 milhão, agora vale 500 e... Sim, ele ficou com um saldo de 583 mil, perdeu 417. É muita coisa, gente. Então, a perda patrimonial dele total foi de 42%. E é muito dinheiro. Casa aqui, olha quanto foi para o bolso do herdeiro. Somente 583 mil, ou seja, dos 100% que tinha, ele recebeu somente 53%. Então, dificilmente ele vai morar no mesmo bairro onde morava. Esse são os números que a grande maioria da população desconhece, mas que você agora tem ciência e você agora sabe o tamanho do prejuízo causado por esse terrível procedimento, um pesadelo das famílias brasileiras, que é o inventário. O inventário faz algum sentido para você? Passar uma vida inteira trabalhando para deixar algo para os seus filhos, seus herdeiros, aquela pessoa que você ama, e justamente quando você faltar, vai pegar o seu patrimônio e dividir quase a metade do que você conquistou com os terceiros, com procedimento de inventário que serve apenas para que seu filho receba a propriedade de algo que já deveria ser dele. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que não faz sentido. Porém, infelizmente, é o que acontece com o inventário. Agora você entendeu exatamente o tamanho do prejuízo que o inventário causaria na vida dos seus filhos? Então, eu vou te explicar como isso vai funcionar na sua família. A holding familiar, ela na verdade não é uma empresa ou várias, é um sistema que pode ser simples ou complexo, que pode envolver uma empresa ou mais, um CNPJ ou mais, não importa. Inclusive, a gente chama de cada um desses CNPJ de célula. Holding familiar é um sistema formado por essas células, que pode ser 2, 3, várias, mas depende da realidade da sua família. Nesse sistema, o que a gente faz é colocar
todo o seu patrimônio dentro de uma célula que nós chamamos de célula-cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas dessa célula para os seus filhos. Só que não é uma doação comum, não é aquela doação que você entrega para os seus filhos e só fica com o usufruto. É uma doação que você continua resguardando integralmente o domínio de tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de uma forma meramente burocrática e que você continua dono de tudo, exercendo domínio sobre tudo. É uma doação que, na verdade, ela acontece só no papel. Ela funciona de uma forma que nós chamamos de um sistema de gatilho. O gatilho fica ali preparado. E quando há algo que acontece, esse gatilho se dispara e faz a proteção acontecer. Qual é a proteção? É que no dia que você não estiver mais aqui, quando você falecer, aquele gatilho dispara automaticamente sem a necessidade de um juiz, de um tabelião ou até mesmo de um advogado. Aquilo automaticamente faz com que seus bens migre do seu patrimônio para o domínio dos seus filhos, sem que precise passar pelo processo do inventário. Imagina isso? Isso é completamente possível e lícito de se realizar. É um sistema que, mais do que lícito, ele fica muito mais em conta do que o inventário. Ele, além de tudo, ele possibilita que seus filhos, mesmo se tiverem que passar por um revés do ponto de vista da justiça, esse revés não recai sobre os seus bens. Ele pode ser casado até no regime de comunhão universal de bens, porque os seus bens não se comunicam com os bens dos cônjuges, salvo se você quiser. E mais, sabe aquela família que tem um patrimônio e um vai, depois o outro vai, enquanto isso tem que fazer o inventário de um, aí depois faz o inventário do outro. Isso não existe na holding. O que eu quero te mostrar agora, principalmente, porque você faria uma holding familiar. Quanto custa uma holding? Vamos saber? Vamos lá comigo. Vamos fazer um comparativo e entender por que esse sistema de holding familiar é um excelente planejamento patrimonial sucessório e o motivo das pessoas que passam a conhecer o sistema e disponibilizar isso para a sua família, para seus filhos. Ao lado, aqui temos todas as despesas do inventário. E agora, aqui do outro lado, vamos discriminar as despesas para constituir um sistema de holding familiar e evitar, assim, o inventário. Em relação ao valor que o bem foi adquirido, será o mesmo utilizado no patrimônio do inventário, R$300 mil. E o que estiver na declaração do imposto de renda da pessoa física. Porém, na holding familiar há uma diferença enorme em relação ao inventário. É que a base de cálculo para apuração das despesas não será o valor de mercado, será o próprio valor constante na declaração do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, nesse caso aqui, será os R$300 mil. Isso, por si só, já traz uma economia tributária enorme. É uma grande vantagem. Bom, vamos lá. No caso de holding familiar, não temos o gasto aqui do tabelionato de notas. Até porque não precisa fazer escritura de inventário. Então, em relação a esse custo, será zero. O que temos é a junta comercial, que não vai ter no inventário. É verdade. Porque vai precisar fazer 3 atos na junta comercial. É o que vai gastar algo em torno de R$1.200. Já coloquei ali. E, além disso, também não será necessário tirar certidões. O custo
será zero no caso da holding. Teremos gasto também com cartório de imóveis, que será de 0,5% sobre 300 mil, que é em cima do imposto de renda da pessoa física. No inventário, foi em cima do valor de mercado. Nesse caso aqui, pagou em cima de 300 mil. E no caso do imposto do ITCMD, o imposto sobre herança, teremos duas diferenças significativas. A primeira é porque a base de cálculo, como já falei, da declaração do imposto de renda, então vai ser sobre 300 mil reais. A segunda diferença é que, como se trata de uma doação de cotas, a alíquota será menor, será de 4,5%. E, por outro lado, em relação aos honorários advocatícios, deveria ser algo muito mais caro. Contudo, ao contrário do que as pessoas imaginam, o valor de honorários não vai ser também igual ao do inventário, com base no valor de mercado. Vai ser calculado pelo tempo de trabalho do profissional que vai precisar para constituir um sistema de holding. Nosso escritório, no momento, não passaria no valor de 20 mil reais para constituir uma holding com um imóvel desse valor de 1 milhão de reais. Por fim, diferentemente do que existe no inventário, aqui também precisar da participação de um contador assistente. Ele vai participar de todos os atos necessários para a construção da holding. Então, o valor dos honorários do contador é algo em torno de R$ 1.200. Veja a diferença para constituir a holding familiar em face do inventário. É uma diferença absurda. E mais, aqui não precisa vender imóvel com deságio, pagar ganho de capital. Não ocorrerá nada disso na sua holding familiar. Veja a diferença para constituir a holding familiar em face do inventário. Olha o valor total, 37.400. É uma diferença absurda. E mais, aqui não precisa vender imóvel com deságio, pagar ganho de capital. Não ocorrerá nada disso. Não precisa entender nada. Olha a diferença entre a holding e o inventário. A diferença financeira chega a ser assustadora. Porém, pessoal, a principal diferença, novamente, é que o herdeiro não vai ter perda patrimonial. A perda patrimonial, nesse caso, é zero, porque o imóvel que tiver lá de 1 milhão vai receber 1 milhão, não vai ter inventário. Esse sistema é excelente para os herdeiros. E mais, é um sistema que cabe no seu bolso. Você consegue planejar o seu patrimônio sem precisar vender nada. Você pode até programar para pagar suas despesas de acordo com sua realidade. E agora que você conhece, vai poder dizer ao seu filho que tudo que você conquistou na sua vida será efetivamente dele, sem ter que dividir com ninguém. E agora que você visualizou a diferença entre o inventário e o sistema de holding familiar, é importante que você saiba como colocar esse sistema à disposição da sua família. É importante que você entenda agora o que vai ter que fazer para constituir uma holding familiar. E eu vou te dizer que não é simplesmente, eu quero contratar uma holding. Quanto custa, Renata? Não é assim que funciona. A montagem do sistema de holding familiar precisa levar em consideração diversos aspectos. Estamos tratando com todo o patrimônio da família, ou seja, cada gota de suor que você durante a sua vida de trabalho, de esforço, levou para construir e mais.
é o patrimônio que será para o futuro dos seus herdeiros. Então, para poder colocar esse sistema de holding familiar à sua disposição, à disposição da sua família, o próximo passo que você precisa dar não é ouvir alguém falar sobre holding, até porque temos diversos vídeos nas nossas redes sociais, falamos desse sistema. O passo mais importante que você precisa dar agora é ser ouvido. Você vai ter que estar diante de um profissional que tenha a capacidade de fazer um diagnóstico da sua estrutura familiar, patrimonial, para poder compreender e diagnosticar se o sistema de holding familiar se encaixa ou não na sua realidade e na sua família. Aqui no escritório, chamamos de sessão de viabilidade. Será nessa sessão de viabilidade que o profissional advogado irá compreender se esse serviço é viável ou não. Não é uma fórmula mágica aplicada a todo e a qualquer caso. Cada família é completamente diferente uma da outra, até porque são seres humanos. Cada um tem a sua própria realidade financeira, familiar, patrimonial. Então, você precisa agora ser ouvido, precisa ser questionado com perguntas específicas que levarão o profissional ao diagnóstico. Isso é o mais importante de tudo. Depois, você parte para a segunda fase, que é a fase da contratação, da elaboração de um croquis estrutural. É uma espécie de projeto, onde o profissional vai elaborar e apresentar todas as possibilidades de holding familiar que se encaixa à sua realidade e à realidade da sua família. Assim, você vai poder enxergar as modalidades só de olhar aquela que é melhor para a sua família. É você que vai escolher. O último passo é o da execução, da implementação da sua holding familiar. Agora sim, você vai efetivamente contratar o sistema de holding familiar. Por fim, como estou aqui nesse espaço que faz parte do meu escritório, pois é a extensão virtual do meu escritório de advocacia, o que eu consigo disponibilizar aqui para você é um formulário que está aqui embaixo para você poder participar de uma sessão de viabilidade diretamente comigo. Então, o que você vai fazer agora, você que decidiu colocar isso a serviço da sua família e não quer deixar para depois, é o seguinte: preencha o formulário que está aqui embaixo e aperte o botão "Quero ser atendido". Assim, você vai poder ser ouvido, ter a sua realidade diagnosticada e dar início à sua realidade de holding familiar. Contudo, se não for o seu momento, não tem problema. Continue assistindo os nossos vídeos para que você possa ter uma melhor compreensão. E quando você achar que é o seu momento, aí sim, você constitui o seu sistema de holding familiar. Entretanto, você deve estar atento que a procrastinação pode acarretar um problema grave. Isso porque a alíquota do imposto de herança, o ITCMD, vai aumentar a qualquer momento. Hoje, essa alíquota máxima está a 8% e ela irá aumentar de 16% ou 20%, pois já existe um projeto tramitando no Senado e o argumento para aprovar é muito fácil. Por quê? Porque o Brasil é um dos países, por incrível que pareça, com a menor alíquota do mundo. O nosso vizinho, o Chile, por exemplo, a alíquota de lá está em 25%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, 40%. Logo, a alíquota vai aumentar. É certo que ela vai aumentar. Assim, a procrastinação poderá lhe custar muito caro. Porém, se você é resolvedor, se você é aquele que já está decidido, será um prazer recebê-lo no meu escritório em uma sessão de viabilidade, em uma sessão virtual,
onde poderei diagnosticar a sua realidade familiar e será um prazer lhe conhecer e ter você nesse universo das holdings familiares. Te espero lá. Um forte abraço e tchau, tchau!